E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou colocar uma música aqui, é uma música de igreja e tal. E aí quem não quiser acompanhar, pula essa parte, tá? Vou colocar pra dar uma variada aí, sempre coloco música sertaneja e tal, né? Vou colocar uma música assim mais calma, mais suave, tá? E então eu vou fazer uma revisão aqui para a prova bimestral do segundo ano. O assunto que eu escolhi foi eletrólise, tá? Então eu vou colocar uma música aqui pra gente acompanhar, beleza? Enquanto eu esquematizo algumas observações aqui. Tem um café aqui, né? Vou colocar aqui então uma música. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu ia esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E sem meio à tribulação eu ia esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. E aí pessoal, tranquilos ou não? Vamos lá então, vamos falar então da eletrólise. Pessoal, a eletrólise, assim como a pilha, é um processo eletroquímico. Eletro no sentido de que nós temos a presença de eletricidade, de corrente elétrica. Só que na eletrólise eu tenho um processo forçado. É algo não espontâneo. Ele não acontece naturalmente. Mas por que é um processo forçado? Por que ele é não espontâneo? Porque eu preciso fornecer a corrente elétrica para que assim a reação de óxido-redução aconteça. Porque se eu não fornecer essa corrente elétrica, essa eletricidade, essa reação ela não vai acontecer, certo? Mas continuam as mesmas considerações que nós fazíamos para a pilha, no sentido de que no catodo ou cátodo nós vamos ter a ocorrência da redução e no anodo ou ânodo nós vamos ter a ocorrência da oxidação. Só que também muito cuidado com uma observação extremamente importante. Lá na pilha, o cátodo era o polo positivo
enquanto que o anodo era o polo negativo. Aqui na eletrólise nós temos uma inversão da polaridade, ou seja, o cátodo não é o polo positivo, ele é o polo negativo. E o anodo não é mais o polo negativo, é o polo positivo. Mas o fluxo de elétrons pelo circuito externo continua sendo do anodo, onde acontece a oxidação, para o cátodo, que é onde acontece a redução. Ou seja, de onde tem a perda de elétrons para onde acontece o recebimento de elétrons. Tudo bem, pessoal? Tá. Lá nas pilhas, o compartimento eletroquímico, o local onde acontecia, né, o processo como um todo, chamava-se como célula galvânica ou células galvânicas, em homenagem a Galviani. Aqui, na eletrólise, não é mais célula galvânica, é cuba eletrolítica, certo? Tudo bem? Então vamos aqui fazer o estudo da eletrólise. Vale lembrar que a eletrólise ela tem dois tipos. Tem a eletrólise ígnea e tem também o que? A eletrólise aquosa. Por que tem esse nome ígnea? Porque a gente trabalha com a substância no estado fundido, diferentemente da eletrólise aquosa, como o próprio nome sugere. Eu preciso de um meio aquoso. Tá? Mas por hora, nós iremos nos ater à eletrólise ígnea. E como exemplo, eu trouxe a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que você utiliza no dia a dia para fazer as suas refeições e tal. Mas por que a eletrólise ígnea do cloreto de sódio é a mais cobrada nos vestibulares? Por conta da aplicação industrial. Vocês já vão ver os produtos formados e tal. Tudo bem? Então vamos lá fazer a eletrólise ígnea. Primeiramente, o que a gente faz, pessoal, é a dissociação iônica desse sal. Né? Porque sal não sofre ionização. Sal sofre dissociação. Ou seja, eu vou separar os íons já existentes. E a gente sabe que o sal ele é formado por uma espécie positiva, chamada de cátion, e por uma espécie negativa, chamada de ânion. Então, nesse sal, eu tenho o meu cátion, que é o Na, né, no caso Na+, e o meu ânion, que é quem? O Cl-. Vocês lembram que essa parte negativa, o ânion, ele vem do ácido. Lembra? A de ânion, A de ácido. Então o ânion é derivado do ácido. E todo ácido de arrênios começa com H. Isto é, começa com hidrogênio, que vai ser o hidrogênio ionizável, né? Então, se eu sei que o ânion vem do ácido, qual é o ácido que deu origem a esse ânion? É só colocar o H na frente. Então H-sério, então ele veio do ácido clorídrico, né? Porque o H-sério chama-se como? Ácido clorídrico. Pelo mesmo raciocínio, a gente pode fazer para esse lado. Se o ânion vem do ácido, então quer dizer que o cátion vem da base. E toda a base de arrênios termina com OH. Então, se você colocar um OH depois de Na, vem quem? Tem o quê? NaOH. Então, esse cátion veio de quem? Do NaOH, que é a soda cáustica, né? Hidróxido de sódio, enfim. Que você utiliza lá para desentupir pias, vasos de banheiro, para fazer sabão, né? Tá, é só uma observação aqui. O que interessa é que por ser um sal, ele vai separar nos íons. Quais íons? Na+, e o que também? Cl e o que? Menos. Eu vou colocar o número 1 aqui do lado, só para poder explicar um negócio que vocês já vão entender, tá? Não tem problema, né? Quando tem nada é porque é 1 aqui, né? Então eu posso pôr esse 1. Tá. Então vamos fazer assim, ó. O cátodo, a gente viu que independentemente de ser uma pilha ou de ser eletrólise, sempre é o local, sempre é o compartimento eletroquímico que vai acontecer o quê? A redução. Só lembrar lá do CRAL, né? No cátodo acontece a redução. Então, ó, puxa uma seta aqui de cátodo e escreva redução. E a gente sabe que tratando-se de eletrólise, o cátodo não é polo positivo, ele é o quê? Ele é o polo negativo. Não sei se tem mais assunto, tá? Mas eu coloquei assim. Qualquer coisa é um risco. Então tá, então o cátodo é o polo negativo, vai acontecer redução. Tá, se é cátodo, pessoal, o cátodo, pelo próprio nome, você acha que ele vai atrair o cátion ou ele vai atrair o ânion? Ele vai atrair quem? O ânion.
Então, o cátodo atrai o cátion. E nós vimos lá no 9º ano que o cátion é a espécie positiva ou a espécie negativa? É a espécie positiva. Então ele vai atrair o cátion. Quem é o cátion? Na mais 1. Tá, e a gente sabe que no cátodo, esse cátion vai sofrer o quê? Uma redução. Ou seja, quando ele fala redução, é o NOx que vai reduzir. É o NOx que vai diminuir. E o nosso padrão sempre é quanto? Não é 0? Então ele vai reduzir para quanto? Para Na 0. E aí eu vou colocar uma seta aqui, tá? Para separar o Na mais 1 do Na 0. Pessoal, respondam uma pergunta para mim. De mais 1 para 0, quantas unidades variaram? Apenas uma única unidade. Então eu vou ter quantos elétrons envolvidos? Apenas um único elétron. Qual que é o símbolo do elétron? É o E minúsculo com a carga negativa. Quando é apenas um elétron, eu preciso escrever aqui na frente um elétron para dizer que é um elétron? Não, eu simplesmente escrevo E com a carga negativa, certo? Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: tudo bem, professor, eu entendi que nessa passagem de Na mais 1 para Na 0, eu tenho apenas um único elétron sendo envolvido. Só que eu vou pôr esse elétron do lado dos reagentes ou do lado dos produtos? Bom, se é uma redução, rede redução, então rede reagente. Como assim rede reagente? Na redução, o elétron vai estar do lado do reagente. Quantos que eu vou pôr? Apenas um elétron. Então é o E com a carga negativa. Vou colocar um mais aqui, né? Para poder separar, né? Então entendeu por que eu coloquei só um elétron desse lado? Porque eu estou diante de uma redução. Porque o Na mais 1, quando recebe esse elétron, vai se reduzir a quanto? Na 0. Então, vamos fazer agora para o anodo. Então vamos fazer uma linha divisória aqui. E agora afastamos para o anodo. Ó, anodo. Anodo, então, lembra do nosso macete? Anodo vai acontecer o quê? A oxidação. Então escreva para você não se perder. O anodo vai acontecer a oxidação. Se o cátodo é o polo negativo, então o anodo vai ser qual polo? O polo positivo. Se o cátodo atrai o cátion, o anodo vai atrair quem, pessoal? Anodo atrai o ânion. Pelo próprio nome, né? Anodo nos parece com ânion. Na etimologia do nome, então anodo atrai o ânion. Lá do 9º ano, o ânion é a espécie positiva ou a espécie negativa? A espécie negativa. Então eu vou colocar aqui o Cl-1. Tá? Bom, eu coloquei, pessoal, esse 1 aqui do lado de propósito para você enxergar que eu tenho nesse processo envolvidas quantas unidades? De 1 para 0, apenas uma unidade. Então só para deixar de forma explícita para você enxergar, certo? Aqui é a mesma coisa, por isso que eu coloquei 1, só para ficar bem claro, bem nítido. Tá, então anodo atrai o ânion, né? Só que no anodo, o que vai acontecer? Uma oxidação, né? O nosso, dá para enxergar aí ou não? Agora dá, né? Então o anodo atrai o ânion, mas o que acontece no ânion? Uma oxidação. Bom, se quando ocorre uma redução o NOx diminui, então na oxidação o NOx o quê? Aumenta. É só você lembrar o seguinte, ó. Reduziu, o NOx diminuiu. Oxidou, o NOx aumentou. E o nosso padrão sempre é quanto? É 0. Então esse Cl-1, ele tem que ir a quanto, pessoal? Ele tem que ir a Cl0. Tudo bem ou não? Vou colocar a seta aqui. De menos 1 para 0, quantas unidades estão sendo envolvidas? Uma única unidade. Então quantos elétrons eu vou pôr? Apenas um único elétron. Só que a pergunta que você iria me fazer é a seguinte: eu vou posicionar esse elétron, eu vou colocar esse elétron onde? Do lado dos reagentes ou do lado dos produtos? Bom, se na redução os elétrons estão do lado dos reagentes, rede, redução, rede, reagente, então quer dizer o seguinte, que na oxidação o elétron vai estar do lado de quem? Do produto. Então eu vou pôr mais quantos elétrons? Apenas um elétron, porque variou uma unidade. Só que na natureza, o cloro, ele existe apenas assim, sozinho, do jeito que está, só Cl? Existe Cl sozinho na natureza? Não.
O que existe na natureza, pessoal, é o que? É o cloro ligado a outro cloro, coitado. Eles não ficam, o cloro não consegue ficar sozinho, que existe a molécula do gás cloro. Ou seja, o cloro unido a outro cloro. Então o que existe de fato é o que? É o Cl2. Esse 2 indica a atomicidade, a quantidade de átomos que eu tenho, certo? Então se você pôr assim numa prova só o Cl, o examinador vai te dar errado, porque ele não existe dessa forma. O que existe é o Cl2. Só que Lavoisier já dizia há muito tempo que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? A conservação das massas. Então, se eu tenho 2 cloros do lado dos produtos, para respeitar a conservação das massas, a lei das proporções definidas, então eu tenho que ter 2 cloros desse lado. Quando falta, eu coloco na frente ou aqui embaixo? Você põe aqui na frente, certo? Só que a partir do momento que você coloca um 2 aqui na frente, você altera a quantidade de cargas. Por quê? Porque 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então o que eu tenho na verdade é o quê? Menos 2 indo a 0. Então eu não tenho uma unidade sendo envolvida, eu tenho 2 unidades sendo envolvidas. Portanto eu não tenho apenas um elétron. Eu passo a ter quantos elétrons? 2 elétrons. Então aqui eu tenho que pôr qual número? 2, para dizer que a quantidade de elétrons é 2, tá? Uma pergunta, pessoal. Eu posso cancelar esses 2 elétrons com esse elétron? Posso ou não posso? Não posso, porque quantitativamente são diferentes. Em termos de quantidade, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Tá, mas existe a possibilidade de eu poder cortar? Desde que você multiplique todo mundo aqui por 2, certo? Então, se você fizer assim, o que nós temos então? Pessoal, como essa semi-reação aconteceu no cátodo, ela é intitulada de semi-reação catódica. E como essa semi-reação aconteceu no anodo, ela é intitulada de semi-reação anódica. Então vamos pegar primeiramente a semi-reação catódica, multiplicando todo mundo por 2. Por quê? Para dar 2 elétrons e poder cortar com esses aqui, tá? Então fica como? 2Na mais 1, não precisa, ninguém coloca 1, eu coloco para poder explicar, né? 2 elétrons, e dá quanto? 2Na 0. E a de baixo, o que eu tenho? 2Cl menos 1, indo. Aqui eu multipliquei todo mundo por 2, aqui eu só transcrevi do jeito que tá, né? Cl02 mais o que? 2 elétrons. De posse dessas informações, podemos cortar esses 2 elétrons com esses 2 elétrons. O que sobra na primeira semi-reação, do lado dos reagentes, antes da seta, apenas o que? 2Na o que? Mais 1. Mais... Tem mais uma coisa? Não. Então parte para de baixo. O que eu tenho do lado dos reagentes? Apenas o que? 2Cl menos 1. E ainda quanto? Volta para a primeira, só que olhando os produtos. Quem que eu tenho de produto? Apenas 2Na 0. Tem mais alguém? Não. Pula para de baixo. Quem que nós temos aqui? Cl02. O que o vestibular pode perguntar de você? Escreva a equação global. Então essa aqui é a equação global. Qual é o produto formado na semi-reação catódica, né? Que é essa daqui, só que multiplicada por 2. O que eu formei? Sódio metálico. O sódio, ele existe nessa forma sozinho? Sim, com metal. Então eu formo sódio metálico. O que forma na semi-reação anódica? Cloro gasoso. Por isso que essa eletrólise ela é importante em termos de aplicação industrial, tá? Porque o cloro gasoso é importantíssimo, né? O sódio metálico também é importante. Enfim, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu!